Olá, meus queridos inscritos nesse canal que é uma bênção para a nossa vida e para a sua, porque nós falamos aqui de amor, do amor de Deus, do amor entre os casados, e é para isso que nós estamos aqui, para contar histórias para vocês. Essa ordem veio de Deus às 3:30 da manhã, já falei várias vezes, mas algumas pessoas não sabem. Então, quando Deus manda fazer, a gente só faz o que? Obedece. E é bênção para a minha vida, para a vida do meu amor, para a vida dos casais que vieram aqui, para a vida do Alexandre aqui da Rocket, para a vida de todo mundo que assiste. Então, quando você assistir, já começou a assistir, já deixa seu like para nos ajudar, para que o YouTube entenda que é relevante esse conteúdo, que nós fazemos algo que é bom para você, para sua família e que Deus tem nos abençoado. Então, se inscreve aí no canal, fique aqui com a gente, que aqui é só alegria, só coraçãozinho subindo na tela, é só amor. Eu sou a Tânia do Renato. Eu, Renato da Tânia. Ê! Beijoca! Então é isso, gente. Meu amor agora vai... É uma coisa que acontece que é muito legal, que às vezes ele fala, a gente acha assim, mas poxa, mas como? Eles estão se conhecendo hoje. Ele sempre fala uma coisa. Fica ligado aí que você vai saber agora, porque ele vai apresentar o casal de hoje. É isso? É isso. Gente, olha só. Sempre reforçando. Compartilhe esse vídeo, porque ele pode salvar um casamento. Amém. Pode salvar vidas. Pode salvar famílias. Pode salvar filhos. Pode salvar famílias. Projeto de Deus para todas as pessoas da face dessa terra, né, meu amor? Amém. E como a nossa irmã Tânia Santos, né, minha querida esposa, falou, assim, as pessoas que vêm aqui, a gente às vezes não conhece. A maioria a gente conhece, mas a maioria também a gente não conhece. Não sei qual é a maioria que ganhou agora, né? Porque a maioria é A maioria conhece, a maioria já não conhece. Então é o seguinte, mas uma coisa assim, parece que a gente se conhece há muitos anos, pelo fato seguinte, que o mesmo espírito que habita nos casais que vêm aqui habita na gente. Ele testifica uma coisa assim impressionante que a gente muitas vezes não sabe explicar. Que é sobrenatural. É sobrenatural, né? Como é que Deus faz isso? Ele coloca o Espírito Santo dentro de mim e dentro do casal, dentro da irmã Tânia que está aqui, dentro do casal que está aqui com a gente hoje. Parece que a gente se conhece há muito tempo, mas isso é porque um dia nós vamos morar no mesmo lugar, louvar o mesmo Deus, Amém. né? Então é uma coisa assim que aqui nós já estamos vivendo um pouquinho daquilo que nós vamos ver na eternidade, Amém. né? Esse amor, essa comunhão, e a gente não se conhece, mas parece que se conhece. É incrível, né? Né? Né, pastor? Sim. É verdade. Pastor Marcos, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Vocês são especiais, né? Sejam bem-vindos aqui. Seja bem-vinda. Obrigada. Deus abençoe vocês. Muito obrigado por vocês terem aceitado o nosso convite. Tá bom, pastor? Muita alegria nesse Sim, sejam convite. bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui, né? A gente sempre faz uma pergunta. Igreja, rapaz, Aham. Aham. que bênção. É, amor. Rapaz. É, amor, você tá falando muito isso. É. Amor. Tô precisando, né? Eu quero saber de vocês, assim, primeiro, qual a expectativa de vocês? Sua mão tava friinha, é normal. Você tá acostumada com tela, com, né, ficar falando publicamente, mas fica tranquilo que daqui a pouco você vai estar soltinho. Obrigada. E a expectativa é boa, de Deus? É maravilhosa. E primeiro, né, queremos agradecer o convite, né, a oportunidade. E quero também me apresentar, né? Eu sou o Marcos da Aline. Eu sou a Aline do Marcos. E é uma honra, né, ser casado com essa mulher tão incrível. E eu digo que áreas que o diabo tentou nos derrubar, nós sempre declaramos, seria área que seria dupla honra na nossa vida. Amém. Amém. E um dia nosso casamento nem sempre foi um sucesso que é hoje, e as nossas expectativas são as melhores, porque esse trabalho de vocês, ele é sensacional. Tenho certeza que vidas serão impactadas, casais assistirão e falam, uau, se teve jeito para eles, tem jeito para Não nós é também. maravilhoso isso? Pensam demais. Vou começar com você, aquela pergunta básica, né, do início, né? Tempo de casamento, filhos, aquela coisa que a gente adora falar, a mulher adora falar essas coisas. É verdade, a gente gosta, né, de falar sobre a família. Eu amo falar da minha família, mas eu quero pedir licença aqui para agradecer, né, honrar os nossos pastores, pastor Jorge e Lucimar Bisoni,
que se nós estamos aqui hoje, porque esse casal acreditou em nós, viu em nós, né, Marcos, coisas que nem a gente via. Então, um beijo para eles, né, o nosso agradecimento, eu sei que é de Marcos também. E então, nós somos casados há 23 anos, nós temos 3 filhos, João Pedro de 20, Ana Júlia de 15 e Maria Luísa de 9 anos. E sempre foi meu sonho ser mãe. E chegou um dia que nós estamos com 2 anos de casado e eu descobri naturalmente, né, me falaram que eu não poderia ser mãe. E eu não tinha o Senhor, eu não tinha a palavra que eu tenho hoje, mas eu tinha a convicção que eu tinha o ventre e que ele foi feito para reproduzir e que eu seria mãe, que eu teria uma família bem diferente da que eu fui criada e que eu viveria para isso. Que glória. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Hoje eu posso cuidar da minha família e a nossa família é um sucesso. Amém. Então vamos lá de trás, começa a contar pra gente tudo. Como é que vocês se conheceram, onde estava um, onde estava o outro, como é que foi. Pode contar os BOs também, que o povo gosta de saber, porque todo casamento com sucesso não foi sucesso desde o primeiro dia, É verdade. né? Vamos lá. Pode começar. Bom, como a Aline e eu era casado, né? Eu casei com 19 anos e a minha esposa era 9 anos mais velha do que eu. Eu vim você falando da sua filha, de como você A nossa contou da diferença história também. de vocês também. E eu casei com uma mulher que era 9 anos mais velha do que eu. Ficamos casados por 5 anos e ela veio a falecer por uma doença, um câncer que a gente descobriu durou 1 ano e eu fiquei durante aquele 1 ano todo do lado dela. E a gente trabalhava junto, eu e essa beleza aqui. Eu lembro que a minha esposa, ela era muito pra cima e, na verdade, ela chegou lá no trabalho, né? Ela trabalhava em uma outra loja da rede que eu trabalhava também e essa foi trabalhar comigo. E ela chegou na loja e falou assim, meu Deus, quanta mulher feia nesse lugar. E aí a Aline desceu. Quando a Aline desceu, ela falou, pelo menos salvou uma aqui, né? Oh, meu E aí era justamente a Aline que tinha descido. E a gente era amigos de trabalho, colegas ali, não tínhamos relacionamento, nada. E quando a minha esposa faleceu, ela foi no velório e ela sentou no banco na primeira fila junto comigo. E ali ela ficou, me deu a mão, a gente nem pensava, né, nem passava pela nossa mente. Ficamos ali, ela ficou junto comigo naquele momento ali. Depois de 1 mês ela me ligou. Eu já tinha uma filha do meu primeiro casamento, né, a Joana, que hoje vai fazer 27 anos, né, já sou avô de 3 netas, 3 meninas, Liz, Maia e Aurora. E a Aline ficou sentadinha ali comigo, ela me ligou, na verdade, perguntou, Marcos, tá precisando de alguma ajuda? E aí, eu também não tinha o Senhor naquela época, né, não servia ao Senhor, falei, tô precisando muito de ajuda sua. E aí ela falou, então vou ir no shopping para poder conversar. Ela perguntou se precisava de uma ajuda com Joana, alguma coisa, mas a minha ajuda que eu precisava era outra naquele momento, né? Tá precisando de namorar. E aí eu falei que tava precisando e ela foi, a gente conversou, né? Começamos a conversar, saímos, né? Logo depois. Foi. E aí, Ia ser meu aniversário, né? ia ser aniversário dela, eu falei, opa, vamos comemorar, tem um presente para você. Aí a gente foi comemorar o aniversário. E aí a gente ficou junto naquela noite ali. E aí eu cheguei para ela depois e falei assim, olha só, não passou disso aqui não, hein? É só ficamos mesmo hoje, não se apaixona comigo não. E aí, Que E aí, o que eu abusado. falei? ela falou, tá, tudo bem. E aí foi, né? Me deu um... Conta aí, agora é a parte dela contar, vai. Eu simplesmente, tudo bem. Não procurei mais. E ele se apaixonou. E foi assim, mas em 1 ano nós já estávamos casados, porque eu morava só com minha mãe, né? E eu queria muito ter liberdade. Sim. 19 anos, queria ter uma liberdade e achava que, né, casando ia encontrar uma liberdade. Eu estava casando para ser feliz. E 7 anos depois caiu a ficha que a gente não casa para ser feliz, a gente casa para fazer o outro feliz. Assim a gente vai ser feliz. E que casamento não é para você ter liberdade. Casamento, né? Quem quer ser livre fica sozinho, Fica solteiro. fica solteiro. E então foram muitos anos de muitas discussões,
desentendimentos, um casamento falido desde o começo. Marcos trabalhava em horários diferentes, ele trabalhava na parte da tarde para a noite, então ele já tinha uma filha, eu tive que tomar essa responsabilidade de ser mãe, né, sem saber o que era ser mãe, e ele saía, ia se divertir um pouquinho, né? Na época ainda tomava uma cervejinha, descontrair, e eu acordava de madrugada cuidando da filha dele, e aí o circo estava armado. Fechava o tempo, eu ligava, brigava com minha irmã, brigava com as amigas, todo mundo que estava ali com ele. E ele falava, já que ela vai brigar quando eu chegar, então já chego com pão, né? Café da manhã, pronto. A briga vai ser a mesma. Vai brigar comigo às 5, vai às 6, às 7, eu chego logo de manhã, né? E 3 anos, 4 anos depois veio João Pedro. Aí complicou mais ainda, porque aí eram 2 crianças para eu cuidar. Mas tinha a etapa também que a filha dele eu cuidava, mas eu não podia corrigir porque eu não era mãe. Uhum. Hum. E isso era ele que falava. Ele que falava. E aí tinha uma criança ali, né, sem um porto seguro, sem uma base fortalecida, ficava de um lado para o outro, ia para casa da avó, ia para casa da amiga que cuidava, e ficava de mão em mão. Onde estava melhor, ela ia. Então a gente teve esse grande problema, esse grande desafio, que era um filho que não era do casamento, né? E quer falar um pouquinho a respeito disso? Que Não. foi nosso grande desafio. Isso mesmo. E assim, errei muito e eu falei, paguei altíssimo por não reconhecer que ela estava querendo me ajudar. Na verdade, quando eu casei, né, para ter uma ajudadora mesmo eu que decidi, nós decidimos casar, né? Depois eu corri atrás um pouco, bastante. A gente, eu falei, é a mulher da minha vida, eu quero casar com você. E a gente, só que eu não entendia que ela queria cuidar. Só fui entender depois que nós tivemos os nossos, que ela começou a corrigir. Eu falei, uau, do mesmo jeito que ela falava com a Joana, era do mesmo jeito que ela falava com os que eram nossos. Mas eu achava assim, não é, ela não vai cuidar direito, então deixa que eu cuido. Mas eu não cuidava, eu trabalhava muito e acabava terceirizando mesmo a responsabilidade. E o preço foi muito alto. A gente só foi descobrir isso depois, e aí já estava um pouco tarde, né? Graças a Deus, o Senhor, ele mudou a nossa sorte, e eu consegui entender que aquilo onde eu errei na criação da minha filha, eu não poderia errar na criação dos outros, né? E com 5 para 6 anos de casado, nós separamos. Nós ficamos 2 anos e 7 meses separados, e tivemos outros relacionamentos, né? Mas nesse período, eu tive uma crise, eu estava com alguns problemas emocionais, né, que levou, a um distúrbio também dos hormônios. Eu tive 17 nódulos, tive que tirar alguns, e estava numa crise, de depressão profunda, a ponto de usar lenço que meus cabelos foram caindo. E foi quando uma amiga minha de trabalho falou assim: Aline, você não precisa de médico. O que você precisa é de Jesus. Eu não vou te ver morrendo. Eu não vou deixar você morrer. E ela me pegava e me levava para a igreja. E ela cuidou de mim durante 3 meses, como uma mãe cuida de uma filha. E nesse tempo eu me converti, mas não foi da forma que o Marcos foi algo muito instantâneo. Eu ainda tinha algumas coisas que eu, não é bem assim, sabe? Aquela, assim, Aquele questionamento, aquele negócio. teimosia, muitas coisas mal resolvidas. E ela, não, é assim sim, é simples. Você vai servir ao Senhor e a sua vida vai ser mudada e pronto, e o Senhor vai restaurar seu casamento. E um dia eu fui numa igreja, o Senhor falou comigo que ia restaurar o meu casamento e que aquele lugar vazio do meu lado era do meu marido. E eu comecei a ir nessa igreja, né? E eu deixava todo dia, o lugar do meu marido estava ali. Ele não sabia, mas o lugar dele estava lá. E um belo dia, era o dia das crianças. Não, dia dos pais. Eu levava a filha dele, né, João, na igreja. 2009. Agosto de 2009, dia dos pais. Eu convidei ele para ir na igreja, que ia ter apresentação e os filhos iam participar.
E ele falou, você vai. Nesse tempo que vocês ficaram separados, a menina Joana ficou com quem? Com o Marcos. Praticamente os dois ficaram com o Marcos. O João ficava comigo um final de semana, né? Mas às vezes eu viajava trabalhando. E a minha cunhada me ajudou muito nessa época. Nessa época, mamãe também era viva, me ajudava muito com o João. E João ficava, né, guarda compartilhada. É. Mas Marcos, ele foi pai mesmo de João. Tudo que eu precisava, tudo assim, primeira coisa era pro João. Até para mim. Ele continuou pagando o meu plano de saúde. Eu precisava de coisa do supermercado. Marcos comprava, levava. Eu não tive, assim... Ele sempre foi muito homem, né? E eu fui vendo, foi uma das coisas também que eu fui vendo. E falava, coisa assim, simples, pequena, que eu reclamava, questionava dele. Eu falava, mas eu não tô vendo isso aqui por aqui. Eu tô rodando, né? E as coisas que eu tô vendo não é bem... Aquilo que eu reclamava lá em casa, hoje é raro. Não existe o tratamento que Marcos me dava. Aí eu fui entendendo que eu só estava trocando moeda, a gente estava arrumando mais problema para nós. E, na verdade, a gente sempre se amou. Mas a gente não tinha maturidade para viver algumas coisas e aceitar, né? Porque um era criado de um jeito, o outro foi criado do outro. Mas e agora? Mas em Cristo, e nesse dia Marcos se converteu, foi lindo. No Dia dos Pais. Dos pais. No Dia dos Pais. Ele falou, eu vou na sua igreja, mas você vai sentar longe de mim, você não vai falar quem sou eu. Eu falei, tudo bem. Eu sentei lá na frente, e nesse dia a Joana e ele discutiram, não sei o que Joana arrumou lá. Eu falei, pronto, agora o homem não vai mais na igreja. Mas ele foi. E o pastor auxiliar saiu lá de cima do púlpito na hora do apelo, foi lá, pegou ele pela mão, levou ele lá na frente. Você viu a conversão dele? Eu vi Ele porque levantou passou. a mão ou não? Não, ele foi lá buscar ele. E ninguém Assim, sabia quem era. No tupetão? Ninguém sabia Gente. quem era ele. Ele perguntou se eu já tinha recebido Jesus. Eu falei que não era o momento, não. Ele fez bem assim, ó. Aí, Isso lá na frente. lá no meu banco. Aí eu fui lá na frente. Não, lá na E pressão. você tinha aceitado Jesus ou você foi na pressão, mas Deus já estava falando com você? Eu fui porque ele levantou. Na verdade, minha mãe sempre foi cristã, eu sempre. sempre Isso que eu assim, queria né? saber. Então eu já venho de uma pegada cristã. E aí eu já sabia que um dia eu seria. Não achava que era aquele momento, eu tinha muitas coisas marcadas para a semana seguinte com os amigos, né? A gente estava vivendo Muito uma vida. compromisso do Muito mundo. compromisso no mundo. E ela já não era mais opção mesmo de ser minha esposa novamente. Falei com ela, e eu falo que o diabo ele é muito sujo, ele escuta, por isso que a gente sempre ministra que nós devemos ter cuidado com o que sai da nossa boca, porque palavras são poderosas. E eu lembro que quando a gente começou nosso relacionamento, nós sempre tivemos aquela coisa de pele muito boa. Eu falo com ela, eu falo, você é meu número, eu quero namorar com você até a volta de Cristo. E aí, então isso sempre foi muito bom, a nossa química sempre foi muito boa. Então, qualquer problema que a gente tinha, a gente resolvia na cama. A gente sempre foi assim. E eu falo que hoje, às vezes, as pessoas não têm dinheiro, não têm sexo, não têm relacionamento, não tem nada, a gente tem que ter alguma coisa boa, né? Tem que ter alguma coisa boa. E aí, tem que valer a pena. Eu falo assim, se um dia a gente separar, não vamos sacanear, não. Se o dia que você não quiser, você fala, eu vou pro meu lado, você vai pro seu. Mas vamos ficar junto por um tempo depois? E foi justamente o que aconteceu. Um dia, ela falou, não quero mais não. Eu falei, então tá bom. Eu fui embora, ela ficou no apartamento e falei, mas vamos ficar ficando. A gente ficou mais ou menos um ano junto ainda. Ficando. Depois de separado, ficando. Mas vocês se separaram judicialmente? Não, separamos de corpos, né? Não, tá. E aí, na verdade, nesse tempo que a gente estava morando junto, né? A gente não estava oficializado ali, porque teve um problema, que eu era viúvo, não tinha feito inventário, não consegui resolver a situação. Depois que nós nos casamos. Isso, depois que a gente casou. E aí, mas a gente estava separado, já com filho, sem estar na mesma casa. Mas a gente continuou ficando durante um ano. E aí chegou um tempo que aí ela noivou, e aí eu arrumei uma namorada no trabalho, outra no trabalho Ela também. chegou a noivar? Chegou. Sim. Meu Deus. Noivado surpresa. E aí, noivado surpresa. E aí eu falei, a partir de hoje eu não quero mais, então você vai viver sua vida, eu vou viver minha vida. E eu falei, a gente fala isso hoje sem problema nenhum, porque pra gente aquilo, se não for para edificar a vida de pessoas, a gente nem fala. Passou.
a gente não tem nada do passado na nossa vida a partir do novo nascimento em Cristo Jesus. Então, eu falo, amor, você foi minha única, eu sou seu único. Amém? A gente, Amém. Tá tudo a certo. gente tá tudo certo, tudo resolvido. E aí, eu falei com ela, eu vou pra igreja, recebi Jesus naquele dia, mas falei, eu não caso mais com você, não volto mais, acabou. Aí tinha uma pessoa solteira lá, né? E eu falei assim, vou casar com fulano, amor. Ah, amor, não, Aline, vou casar com fulano. Ela falou, ih, ela não gosta de gordo. Ela brincou comigo. Falei assim, mas de mim ela vai gostar. Coitada, tá solteira até hoje. Ô, Jesus, vai ver esse podcast, não. Né? Não, vai não. Eu não sabe que eu falei nome, então não tem problema. Ninguém sabe quem Tem é. várias. Tem vários. Mas aí aprove o Senhor que depois de umas insistências, né, amor? Algumas orações, né? Agora fala que correu Subi atrás. Vai, fala aí. monte. Ele gosta de falar dessa parte, que eu corri atrás, que eu subi monte. Mas, de fato, né? Tem coisas que a gente só dá valor quando se perde. Mas o Senhor, Ele é maravilhoso. Ele traça os planos, né? A gente tenta sair desses planos dele. E a partir daquele momento, Marcos mesmo recebeu Jesus ali, livre e espontânea pressão. No Dia dos Pais. Dia dos Pais. E Aí depois você voltou pra igreja? Como é que foi? Eu fiquei na igreja, na mesma Pô. igreja que ela estava. Na igreja. Só que, assim, não junto com ela. Mas ele falava com o meu pastor que casava qualquer uma ali, mas comigo ele não ia voltar. Falei, com ela eu não caso não, pastor. Eu vou casar com qualquer outra pessoa aqui, com ela eu não vou casar não. Mas o Aline e o noivado, como é que ficou? Não, já tinha desfeito. Já tinha desfeito. Quando eu fiquei noiva, aí eu falei, opa, tô fora. Fiquei só uns dias ali pra usar aliança e desfiz. Minha mãe era apaixonada com o Marcos, assim. Ela fazia maior força para que volta para minha filha. No entanto, assim, ela ficava mais com ele do que comigo, né? E quando eu fiquei noiva, minha mãe falou assim, não quero essa pessoa na minha casa, não. Meu genro é o Marcos, ela fazia bastante pressão. Ela era muito puxa-saco minha mesmo. Quando nós não éramos cristãos, eu falei, ela também foi um grande pivô, né? Que ela saía dos forró dela, de madrugada, 3 horas, ela me ligava. Meu filho, vem me buscar. Eu ia buscá-la. E ficava. Aí, às vezes, não voltava para casa, né? E aí, quando eu falava, tava com a sua mãe. Eu tava com a sua mãe, botava a culpa na mãe dela. Mas graças a Deus também depois, né, conheceu o Senhor. A minha sogra também. E hoje ela tá com o pai. Tudo mudou, né? Eu falava, ela era tão minha amiga, assim, mesmo quando a gente não tava junto, às vezes eu saía para alguns lugares, eu tinha uma namorada e a gente ia passar Natal lá, nesses 2 anos, né, teve 2 Natais, eu falei, vamos passar lá comigo. A minha sogra vinha passar o Natal. Meu irmão, todo mundo. Os irmãos dela, tudo comigo. Porque eles são meus amigos ainda, né? Até hoje, graças a Deus. E na época, eles vinham passar comigo. Falava, Minha família, ele falava, minha família. Eles vinham comigo passar no Natal onde eu estivesse. Isso é demais. Agora, você falou uma coisa aqui, que eu vou voltar um pouquinho, e próximos episódios vou até trazer alguma coisa, vou ficar anotando. Porque vocês vão falando coisas, eu fico querendo perguntar, a conversa vai fluindo, eu fico tentando lembrar o que eu queria perguntar. Pode voltar aí. E você falou, pastor, sobre quando de você não ter vergonha do que aconteceu antes de você ter Jesus na sua vida. É isso que eu queria que você comentasse. Você falou isso, não, a gente pode falar essas coisas porque não existe mais isso. E tem muita gente, né? tem muita gente que fica vivendo em cima de um passado que não representa mais nada. Porque você fez isso, você fez aquilo, você tem muito isso. E tem um pastor que falou aqui pra gente, né? Pastor Mazinho, a gente sempre lembra, porque ele falava uma coisa muito importante, que a partir do momento que você aceitou Jesus, que você está junto com uma pessoa, é dali para frente. Isso aí. Sim. Eu e Renato, a gente não, infelizmente, nós não nascemos em lar cristão, evangélico, a gente tinha outro modo de vida, do samba, do pagode, dessas coisas, e a partir do momento que a gente aceitou Jesus, nós não falamos mais o que aconteceu com a gente, quem fez o quê, para quê, por quê, porque não significa nada para a gente. E as pessoas precisam aprender isso, que essas coisas a pessoa tem que conseguir com Jesus, com nova vida, esquecer essas coisas. Não é ficar, mas, né, um dia, né, você
aceitou Jesus, quando as pessoas não têm Jesus, isso vai ser motivo de remoer problema até o último dia, porque a pessoa não tem essa alegria no coração de saber que essas coisas podem ficar no passado, porque isso é uma alegria. A gente não precisa mais Sim. falar, remoer passado, porque todas as coisas se fizeram novas para nós a partir de Jesus. E todo mundo pode aceitar Jesus, Sim. todo mundo pode, Sim. sozinho dentro do quarto, ajoelhar. Jesus, vem cá, chama ele, porque ele vem. As pessoas acham o seguinte, que isso é papo de crente. É. Papo de crente é a melhor coisa que tem. Paz. Papo de crente. Eu sempre digo o seguinte, pastor, que ninguém era mais cético do que eu. Renato era, Não gente. existia isso. Ele jogava pedra em Kombi, Então é o gente. seguinte, o dia que me falaram que Jesus é a solução, eu pensei assim, eu estava assim num tempo muito bom. Eu não precisava de Jesus. Mas o cara falou para mim que ele era a solução para tudo. Aí eu comecei a viver umas dificuldades, aí eu comecei a pensar o seguinte, e se ele tiver certo? Aí eu dei uma oportunidade de eu decidir pensar, se ele tivesse certo, esse irmão, essa pessoa, aí eu dei uma oportunidade para Jesus entrar e trabalhar na minha vida. Então é o seguinte, um cara cético como eu, era quase impossível eu ser o que eu sou hoje, né? Então, às vezes você fala assim que Jesus é a solução, que Jesus ele transforma a pessoa, mas isso é papo de crente, esse é papo, não é papo de crente, não, é papo de salvo. Isso aí. É papo de um cara que era um perdido, sem nenhuma chance de nada na vida, de não ter nem chance de perder tudo. Eu digo para vocês o seguinte, para vocês, meus queridos, se não fosse Jesus na minha vida, eu estaria morto. Fala Eu mesmo. não Eu teria também. chance. Eu seria um morador de rua. Eu falo isso com toda certeza. Sim. Se não Mas fosse Jesus, eu batendo na seria um mesa. cara assim. Entendeu? Então, Porque Ajudadora, né? eu tô falando pra ele parar de falar, mas não é não, que tá ótimo que ele tá falando, só que ele tá batendo. então assim, não, às vezes a gente fala isso aqui, pessoal, isso é papo de crente, não é não. Às vezes assim, você tá numa vida que você acha que é boa, um casamento todo desgraçado, cheio de problema. Às vezes a pessoa vai levando, né? Vai levando a vida, mas não vive a plenitude da alegria de ter Jesus no casamento. Então vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo. Vai chegar no final, vai viver, mas não vive o que deveria estar vivendo, É. né? Eu gosto de Jeremias 29:11, que diz que ele tem planos de paz, né? Ele não. A nosso respeito, não de mal. E como a Tânia perguntou, de fato, a gente não traz nada do nosso passado. Quando a gente fala alguma coisa, igual a gente está aqui no podcast, quando nós estamos dando aula para casais, é simplesmente para edificar a vida de pessoas. Desse jeito. Porque se teve jeito na nossa vida, tem jeito na vida de qualquer um. Qualquer Foram quase 3 anos separados. E para mim não tinha mesmo mais chance de voltar. Naquele momento ali não teria possibilidade. Mas, sabe, quando o Senhor ele escreveu a nossa história e nós resolvemos dar uma oportunidade para essa nossa vida junto, eu falei com ela. Então nós vamos voltar, mas tem que ser de fato na presença do Senhor. Fizemos Porque um acordo. sem Jesus, não tem como a gente dar certo. Não é porque a gente era mau caráter, mas porque a gente entendia que só dava certo com Jesus, porque a gente não ia fazer a nossa própria vontade. Nós íamos fazer aquilo que a palavra nos chamou para fazer. E como você perguntou, né? A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5,17, né, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. E as coisas velhas ficaram para trás. E eis que tudo se fez novo. E quando a gente começa a entender isso, tudo é tudo. Então, se tinha coisas que não estavam resolvidas lá, a partir do momento que nós resolvemos voltar, porque houve perdão. Se não houve perdão, a gente não estaria junto. Nós pregamos hoje sobre perdão. Não é que, como diz a minha esposa, né? Não tem amnésia. As coisas que aconteceram, aconteceram. Mas aquilo serve hoje para edificar a vida de outros casais. Não para aconteceu aquilo. Não, a gente ri às vezes de alguma situação. E eu falo, amor, hoje era para eu ter mais filhos, porque se eu não me cuidasse, eu seria pai de outras crianças. Eu falei, graças a Deus que hoje eu tenho filhos do meu primeiro casamento, né? Infelizmente eu fiquei viúvo, mas hoje nós temos filhos do nosso casamento.
Então isso é maravilhoso para a gente. E a gente poder falar para outros casais, tem jeito. Como diz, né? Quem tem Jesus tem tudo. Então ele é de fato a solução. E Jesus no nosso casamento foi a solução para tudo. E nós falamos, a área que o diabo tentou nos derrubar vai ser a área onde nós vamos ministrar a outros casais. E o Senhor hoje tem cumprido isso nas nossas vidas. Aí você estava no culto, se converteu, beleza. Não quero saber de você, vou ficar aqui, mas e aí? Depois, como é que ficou? Fiquei na... E a Aline foi pro monte. Essa parte que eu... Pro monte. Monte de manhã, de tarde, Monte. de noite. Emagreci, né? Na verdade, na época eu não era gordinha, não. Você nem tá gordinha. Era bem fitness, mas fiquei mais. Fiquei com as pernas bem torneadas de tanto subir e descer monte. E deu certo. Deu certo, gente, ó. Quem tá precisando aí reconciliar, arrumar um marido, É vai pro monte, monte. porque se não der certo de um jeito, dá do outro. As pernas ficam firmes. Ó, o nosso entendimento de monte hoje, gente, é diferente, né? Antigamente, hoje não tem problema. A gente sobe monte, não é porque Deus nos ouve só no monte. Foi a forma que ela arrumou mesmo de ir buscar o Senhor ali. Porque tem pessoas que não buscam o Senhor nem dentro de casa, nem em lugar nenhum. É. Mas a gente entende que se você entrar dentro do seu quarto, fechar a porta, o Senhor, ele te ouve, porque é assim que a Bíblia nos ensina. Dentro do seu Não tem carro, problema né? em Onde monte. você estiver, Que ele o tá monte, te a única ouvindo. coisa é quando as pessoas acham que Deus só vai falar lá no monte. Não é assim o nosso entendimento hoje. Só para ficar claro. Mas naquela época era o entendimento, era muito raso. Na verdade, não tinha entendimento nenhum. Qualquer coisa que me falasse que era bom, que era de Jesus, eu tava agarrando. Sabe aquele negócio da vida tá tão ruim, tão miserável em todas as áreas, que a única coisa que eu falo que a gente tinha era dinheiro. Mais nada. Então, resumindo, nós não tínhamos nada, não tinha o Senhor. Então, quando eu, de fato, caiu minha ficha, que agora eu tinha alguém que eu podia confiar 24 horas, que estava cuidando de mim e que tinha solução para todos os meus problemas, eu queria, tudo que falava que era de Jesus, eu estava dentro. Era um culto, era na casa irmãzinha de oração. Era sabe? monte. Era monte. Aline, vão ali expulsar um demônio. Eu tava. Expulsar demônio é de Deus, né? Vão libertar a pessoa. Eu tava. Eu era desse jeito. Então, eu estava envolvida em tudo. E eu agarrei mesmo. E com o Marcos não foi diferente. A conversão dele foi assim, diferente da minha, né? Que dei um pouco mais de trabalho. Mas ele converteu hoje, parou de beber, não saía, sabe? Continuou com as amizades, né? Mas aí já não eram os ambientes. Então ele não ia. Mas assim, nós sempre fomos muito intensos na obra do Senhor. Eu falo que eu era uma excelente soldado de Satanás. Então, para Cristo, eu vou ser ainda mais fervorosa. Por isso que tudo que colocaram na nossa mão até hoje, podia dar o sangue na canela quente, agarrava com unha e dente, a gente ia cumprir a tarefa. Mas era assim. Então, tudo que falava, Aline, faz isso, porque vai dar resultado. E quando eu recebi mesmo a palavra que o meu casamento seria restaurado, que meu marido estaria ali do lado, eu não pensei duas vezes. Se é um homem de Deus que está falando e tinha unção, eu falei, então já é. Tomou posse? Tomei posse. Na hora. Então, tudo falava, vamos fazer isso. E essa, né, colega que ele falou que queria casar com ela, a lista dela era plastificada. Mas tinha lá, né, o homem, tinha o marido, a altura, tinha que ser sarado, tal idade. Eu falava, não, o meu é daquele jeito mesmo, pode vir que Jesus vai transformar. Eu falo que quando eu conheci Marcos, né, eu tinha tido alguns namorados e todos eram muito bem de vida, né, eram uns homens um pouco mais altos, um pouco mais magro. E quando quando eu comecei a namorar com o Marcos, nem carro ele tinha. Na verdade, não tinha nem bicicleta. Eu falo que foi a prosperidade na vida desse homem. Logo depois, acho que ele falou, essa mulher combina com carro. Já tirou sua carteira, comprou um carro. Mas quando nós voltamos, né, Marcos, quando nós nos separamos, na verdade, Marcos tinha uma condição financeira muito boa. Ele, na empresa que a gente trabalhava, ele foi crescendo, aquele negócio, né, de liberdade dentro da empresa para crescer. E ele tinha um salário muito bom, ele tinha um carro muito bom. Só que
o que não tinha mesmo era o conhecimento da palavra, porque a palavra, o homem pode ser, a mulher pode ser o que for de intelectual. Se não tiver Cristo, não tem nada, não tem sabedoria. Né? As decisões são erradas. E quando nós voltamos, foi a conversa, um acordo nós fizemos. O que passou, passou. E a gente ensina sobre perdão. E eu falo, quem perdoa, no primeiro tropeço, não joga na cara. Não tem amnésia, porque, gente, é algo que você viveu, mas é algo que não importa mais, é daqui para frente. Então, de fato, nós primeiro nos perdoamos, para depois perdoar os outros. E isso é uma conversa que as pessoas, os casais precisam ter. Sim. Muitas vezes eu vejo as pessoas vão levando a vida sem Deus Sim, e com mágoas e com ressentimento, sabendo a receita. A receita é: procure a igreja mais próxima da sua casa, aceita Jesus e muda a sua vida, muda o seu futuro, muda o futuro dos seus filhos, porque hoje em dia é muito fácil falar: não deu certo, separa. Aí vai filho para casa de um, filho para casa de outro, vai passar na mão de padrasto, vai ser abusado sexualmente, vai ser torturado, vai ser humilhado, vai ser jogado fora. E isso é uma coisa que as pessoas também precisam ter responsabilidade com quem elas colocam nesse mundo. exatamente. Entendeu? Quando eu e Renato nos casamos, também a gente era do mundão. Uma mulher que conviveu com a gente falou: não preguei para vocês, vou falar sinceramente, porque para mim vocês não tinham jeito. Vocês não tinham Tinha uma jeito. chance de ganhar o galáxio. Você entendeu? Perdeu. Perdeu. Perdeu, porque ela falou, hoje eu falo para vocês, eu vejo como vocês são uma bênção, mas quando eu conheci vocês, eu não falei de Jesus, porque para mim, vocês não tinham jeito, de tão terrível que nós era. Aí a gente aceitou Jesus e nós consertamos, e hoje nós temos 2 filhos, e vamos ver os filhos dos nossos filhos, como coisa Deus linda. fala, Amém. que delícia que é. Maravilhoso. Não tem mais tempo de ficar em cima do muro. Isso aí. Não Sim. existe mais a possibilidade de você ser meia boca nisso ou naquilo. Ou você é ou você não é. E quem pode falar e pregar a palavra para os outros, fala mesmo, fala abertamente. Não quer assistir o podcast porque é de crente, não assiste. Tem um monte que vai assistir. Mas nós Desse temos que jeito. falar: Deus está buscando as famílias, querendo restaurar as famílias. E tem gente dando bobeira. Isso mesmo. É Muito bem. verdade. Isso E filho, de fato, é uma responsabilidade. Filho não dá trabalho, filho é o trabalho. Então, se você colocou no mundo, você precisa cuidar, né? Não é deixar para escola, educar filho. Escola não é obrigação de escola. E as escolas, muitas por aí, né? Bom seria que nem tivesse tanta ideologia, mas assim, somos nós, responsabilidade do Senhor entregou para nós, então somos nós que vamos cuidar, a responsabilidade é nossa, e criar os filhos no caminho é a opção hoje que nós temos. Eu falo que a gente não tem outra opção, é no caminho. Todo dia é palavra, palavra. Acho que criação de filho, assim, eu assemelho muito aquele texto, Salmo 127, né, que fala que os filhos são herança do Senhor, né? Sim. Ele completa: bem-aventurado o varão que enche dele a soljava, né? Aquele negócio. Mas aí você pega aquele texto e compara com aquele texto de que Jesus usa aquela parábola do Senhor que viaja e deixa para 3 tipos de Uhum. pessoas um investimento, um valor, né? E ele, quando ele voltar, ele cobra o combinado, ele não cobra nada além do que ele não combinou. Você colocou, um dos 3 diz o seguinte: olha, Senhor, sabia que tu és um Senhor duro, né? Eu escondi para que ninguém roubasse o seu tesouro, né? Na Errou. terra. E assim, quando a Bíblia fala que filho é herança do Senhor, gente, é muito sério isso. E filho é herança do Senhor não é só filho de crente, não. Todos Sim. os filhos, seja de qualquer pessoa, são heranças do Senhor. E quando você não cuida bem da herança de um Senhor, que é o Senhor, nosso Deus, você vai ser cobrado por ele. Sim. Sim. Por que você não cuidou bem da herança que eu te dei, né? Imagina se seu pai, né, Pastor Marcos, é um homem
supor que fosse um homem muito rico, né? Ele chegasse para você, ó, você cuida dessa herança para mim, e você gastasse tudo. Fizesse igual o filho pródigo, né? Gastou dissolutamente o recurso e não cuidou da herança que... Uma coisa Deus vai cobrar de cada um de nós. Isso mesmo. Você não cuidou do seu filho. E tem pessoas hoje, pessoas assim, que são cristãos, são irmãos de igreja, que não cuidam dos seus filhos, cara. Não cuida. Filho jogado para tudo quanto é lado. Entrega um notebook, um computador, um iPhone na mão do menino e vai embora, e preocupado em trabalhar, em prosperar, em ganhar dinheiro, em crescer financeiramente. A mulher trabalhando o dia inteiro, ela não consegue mais cuidar, ser ajudadora, né? Foge daquele projeto perfeito de Deus, Sim. da mulher ajudadora, e aí não dá certo. Aí o negócio fica muito complicado, né? Isso mesmo. Não cuida da herança que Deus nos deixou. É O muito melhor complicado. sucesso é fazer a vontade de Deus, né? Não adianta você querer ganhar dinheiro, querer fazer um monte de coisa e estar fora da vontade de Deus. Não existe sucesso fora da vontade de Deus. E o primeiro ministério, né, é a nossa família. O primeiro ministério, família é a base de tudo. Não dá para ganhar o mundo. Eu falo que hoje a gente cuida de uma igreja e nós não podemos cuidar de uma igreja, né, se a gente não está cuidando primeiro da nossa casa. Se a nossa casa está em desordem, se os nossos filhos não estão sendo bem cuidados e bem assistidos também. Porque muitas das vezes as pessoas ficam compensando. Eu trabalho muito, então vou encher de presente. Isso não é cuidado, né? Você só está tentando preencher um espaço que não é. O filho precisa de atenção. Filho precisa de olhar nos olhos, perguntar como foi o seu dia e deixar ele falar, né? A gente tem umas tagarelas lá em casa e a Ana Júlia, a do meio, fez 15 anos agora. Graças a Deus, o Senhor nos abençoou, a gente conseguiu realizar o sonho dela da festa, né? De vestido, aquela coisa toda. Mas ela, às vezes, está naquela fase, tem dia que ela não quer conversar. Eu pergunto, tem que esticar bastante para saber algumas coisas ali. Eu sou daquela que pergunto mesmo, eu sou mais firme, quero saber de tudo, converso muito. Mas foi ontem, nós chegamos do culto. Foi ontem. E ela queria tanto conversar, só que eu estava tão cansada, eu só queria dormir um pouquinho, porque a gente tinha outro culto daqui a pouco. E ela veio no carro falando, irmão, o que aconteceu? Esse menino não para de falar. Ela abriu o conversador. E teve uma hora que o Espírito Santo falou comigo. Você quer tanto conversar com ela e agora ela está querendo a sua atenção. E você está dizendo que está cansada, Aline? E eu falei, filha, respirei, pode falar. Fala. Aí ela falou meia dúzia, ela falou, mãe, eu acho que eu vou fazer umas coisas lá no meu quarto também. Mas ela só queria saber se eu estava disposta, né, a dar atenção para ela. Da mesma forma, eu acho que um homem tem mais essa dificuldade, que trabalha muito, né, provedor do lar. Mas o Marcos sempre fala, o Marcos é esse pai, que ele pega as meninas, pegava João, hoje, né, a gente leva pro jiu-jitsu, mas todo sábado vão para a praia, vão para o parquinho, nada que precisasse muito investimento, às vezes de bicicleta, vão dar uma volta. E ele se sente valorizado e ele fala com os homens lá da igreja, pegue seus filhos meninos, vai lutar, vai chutar uma bola. É isso que as crianças precisam, só da sua atenção, saber que tem. E eu tive esse problema, porque eu não tive um pai presente. Meu pai foi para o Canadá, eu era muito nova. Eu tive muito problema com paternidade, coisa que eu fui resolver agora, sabe, no leito de morte do meu pai, porque eu entendia que meu pai não me amava, mas ele me amava e me amava muito. Mas chegou um tempo que eu não recebia mais essa atenção do meu pai. Isso é sério. E muita gente passa por isso também, que está assistindo a gente. Sim, e leva para a vida adulta, né? Leva para o seu casamento. Leva para o casamento. É. E não consegue corrigir isso, né? Sozinha, né? E não busca ajuda também. Exatamente. E vai essa marca levando. E o casamento, às vezes, não consegue evoluir por conta dessas coisas, né? Que a gente traz. A gente tem falado nesse tempo agora, eu e Renato, que a nossa filha casou,
Nós agora somos um casal num ninho vazio, né? Sim. Aí hoje eu até postei um negócio lá, porque hoje eu chorei. Tudo bem, dá licença, chorei. E Normal. aí conversando com o Renato, mas assim, até falo para as pessoas que me seguem no Instagram, não precisa se preocupar comigo, porque eu tenho um companheiro que vai cuidar de mim e eu Sim. dele. Eu não terei esse problema de ninho vazio, no ponto de precisar de uma ajuda psicológica, não terei mesmo, porque eu tenho meu marido comigo, coisa que muitas pessoas não têm. Às Sim. vezes as pessoas, mulheres, se apegam tanto na criação de filhos, cuida tanto dos filhos, quando os filhos vão embora, ela olha para o marido olha para ela, quem é você? Quem sou eu? Ele está fazendo o que Exatamente. aqui? Não quero mais, quer separar, não sei o quê, grisalho, divórcio grisalho, porque a mulher também não quer saber do marido em casa. Isso é um profundo absurdo que acontece nos tempos de hoje. Nós só deve ter aconselhado pessoas assim, saber o que é isso aí, dar uma palavra sobre Isso aí. isso Eu aí. acho que as pessoas precisam se importar com o seu casamento. Eu falo com ela que eu tenho declarado que os nossos filhos vão se casar em breve, né? Amém. Falta um tempo ainda, mas para a gente, de fato, ter o nosso ninho mesmo, ter o nosso momento. Hoje a gente tem, graças a Deus, mas eu falo, as pessoas precisam se valorizar, porque quem vai ficar comigo depois que os filhos casar é ela, e eu vou ficar com ela. Então, e a importância da gente falar sempre um para o outro: eu te amo, meu amor, todos os dias. Você é meu número, eu vou ficar com você até a volta de Cristo. Eu vou te amar todos os dias da minha vida. Eu até declarava errado antigamente, né? Que ela tinha uma vozinha que viveu até os 94 anos, e a vozinha dela era tortinha. E eu falava: amor, eu vou te amar até quando você estiver tortinha. Eu Hoje, falei- Eu com a falava, palavra que a não. gente recebeu, eu falo: eu vou te amar até a volta de Cristo, porque ela vai estar sempre bem. E durinha, Durinha, retinha. inteira, porque tudo que eu puder investir nela, eu vou investir, porque eu falo, ela sempre foi linda, desde quando eu a conheci, né? E eu falo, cada dia ela melhora mais ainda. E eu sou muito feliz mesmo, eu olho para ela, cada dia eu me apaixono mesmo mais. Falo que as pessoas precisam ter isso. Casais que às vezes não se importam, não querem estar perto, e nem sempre foi assim. Quando eu trabalhava em shopping, que eu tinha aquela vida sem Cristo, eu não queria muito chegar em casa, porque a gente brigava, a gente vivia uma vida, sabe, de confusão. Eu era rixosa Ela era demais. rixosa, reclamava de tudo. E quando a gente aprende que a mulher sabe edifica a casa, sabe que o marido precisa ajudar nas coisas de casa também, as coisas começam a melhorar. E ela faz muita coisa. E eu só reconheço mesmo que ela faz muita coisa quando ela viaja. Quando ela viajou para cuidar do pai dela, que eu fiquei sozinho com as crianças, eu falo, meu Deus, como que a minha esposa faz falta em casa? E a gente precisa reconhecer o valor um do outro. Se não reconhecer esse valor, você acaba depois querendo ficar, quando os filhos casam, querer ficar sozinho. Eu não quero ficar sozinho. Eu Aham. quero ter alguém para me ajudar. Eu quero poder ajudá-la também. E isso começa agora. Não é Sim. depois, quando a gente está sozinho. Exatamente. A gente ponto. não Semeando. cultivar isso aqui agora, depois não vai ter. Não vai ter. Os casamentos precisam ser bem-sucedidos agora. E a gente sempre ensina lá na igreja, né? Ame o seu marido. Porque pessoas, às vezes, que querem trocar de casamento, troca de problema, gente. Resolve esse problema aqui, melhora isso, faz isso ficar melhor do que já era. Não dá para trocar. Que você que nasceu de novo, que diante, sabe, você confessou que você ia ser fiel, sabe, em todo o tempo, sabe, na pobreza, na riqueza, né, meu amor? Assim, batendo na mesa, Batei. desculpa, meu bem. Em qualquer adversidade, não é uma adversidade que vai nos separar. E eu falo que nós aprendemos, né, amor, a ser resilientes, sabe, diante das adversidades. E nós passamos por muitas adversidades nesse tempo. Mas eu falo que com Jesus sempre foi muito mais fácil. Sim. Nós aprendemos a, sabe, a se conectar mesmo um com o outro, saber que Deus, ele é o centro do nosso relacionamento, da nossa vida. E hoje a gente aconselha casais com a nossa vida. Porque, de fato, a gente consegue... Nós não somos reprovados no nosso casamento. A gente pode falar para casais coisas que a gente já viveu. Teve experiências que eu preferia não ter vivido. Mas, sabe, a gente pode falar com convicção. Dá certo. Se ame. É possível. É possível. Pode né? Casar. Pode casar. casar. É isso. Pode casar que dá certo. E é bom. Se esvazie Maravilhoso. de você mesmo. Às vezes, né, eu venho de uma família, ela vem de outra, são culturas diferentes. Chegamos aqui no nosso relacionamento, cada um tem o seu modo de pensar, mas não é mais o modo de pensar de cada um. Agora é o nosso modo de pensar. Como Cristo pensaria, O que né? vai ser melhor na nossa casa? E isso tudo a gente foi resolver
depois de alguns tempos, né? Posso dar um exemplo? Pode. Esses últimos meses, né, que eu estive com o pai lá no hospital, e ele estava no semi-intensivo, e tinha um casal, né, que o marido estava com infecção por causa de uma cirurgia na perna há mais de um mês. E essa mulher, né, a esposa dele lá, essa senhora, ela brigava muito com ele. Teve um dia que ela deu um tapa nele que quase que eu fui lá. E eu já estava assim naquele ambiente de oração, né? E eu falei assim, gente, tá tudo errado isso. O ambiente era pesado, parecia um hospício. E tava esse senhor, meu pai, e mais duas pessoas. E teve um dia que eu fui tomar um café, né? Pegar um café, tava na fila, e ela foi falando: não, porque não compensa cuidar de marido, se doar por causa de marido, porque filho, tudo bem. Aí ela olhou, eu estava atrás dela, ela foi, olhou dentro dos meus olhos e falou assim: você concorda? Eu falei, fulana, eu sabia o nome dela, eu falei, não, eu não concordo. Nisso a fila parou e olhou para mim, eu falei, porque a palavra do Senhor não diz isso. Quando você casa, você faz um voto, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Não diz que na doença você vai abandonar o seu cônjuge, né? E eu vou te falar uma coisa, hoje, sabe por quê que o seu marido, não, quando falou que ele ia ter alta, ele falou, poxa, já? Com mais de um mês? Porque hoje as filhas trabalham aqui dentro do hospital, todos os dias vêm ver o pai. A senhora está aqui 24 horas do lado desse marido que você já falou, que eu escutei, que você, dentro de casa, prefere trabalhar fora para não ter a companhia dele. Aqui ele está sendo assistido, aqui ele tem a família. Porque provavelmente, quando a senhora faz um almoço no domingo, as suas filhas, suas netas não têm mais tempo de almoçar com vocês, porque tem o trabalho, tem a família delas. Aquela lágrima foi caindo. Ela falou assim: como é que você é tão diferente assim? Eu falei, por causa da palavra, por causa de Jesus. E depois eu fui, dei alguns conselhos, né? E porque as pessoas estão tão perdidas. Aquilo que era para ser algo, né, de maior valor, que é o seu cônjuge, a sua família, estão descartando. Ah, não compensa. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Isso não é casamento, né? Descartável. Então, o final, a velhice, sim, é para os dois estarem juntos, é unir força, gente. E Isso as aí. pessoas estão assim, marido não compensa, compensa sim. A palavra diz que compensa, então casamento é até o final, né? Amém. Nós já estamos com 53 minutos. Vou perguntar para vocês agora uma perguntinha que eu sempre faço para casais assim, que têm um ministério como vocês têm. Como é que vocês fazem assim? Se tem um ritual, hoje é o dia do casal, a gente vai fazer isso, fazer aquilo. Com vocês eu acho que é meio difícil, porque tem, Um né, menino. menino de 9 anos, 15, tudo em casa, né? Mas vocês têm assim, mas tem no relacionamento de vocês, já deve ter esse tempo de vocês diariamente, né? Sim. A gente tem, na verdade, a gente peca nisso, a gente precisa ter esse tempo, a gente já até falou, o nosso tempo hoje é mais em família, né? Eu tenho desejo mesmo de ter um tempo só meu e dela, né? Mas hoje, como ela é aquela mãe corujona ainda e que faz muita coisa dentro de casa para os meninos, né? Mas vira e mexe tem um irmão que pega, tem uma pessoa que pega para passear, a tia que pega, que vai para casa da tia, e a gente curte nosso momento ali. Mas a gente ainda não tem um momento só nosso separado para isso. A gente tem um momento em família, geralmente é no sábado, que é esse dia que ela costuma falar, não vamos receber ninguém no sábado, e às vezes eu me dou uma fugidinha, porque ela é mineira, mas eu falo que sou eu que gosto de receber muito, né? Ela recebe, ela gosta de estar organizada, ela gosta de preparar, mas eu gosto de receber a todo tempo. Se chegar lá em casa qualquer hora, é muito bem-vindo, ela gosta que seja um horário marcado. E Porque a gente precisa preparar as coisas, preparar. ajeitar a casa. Oi? Parece que Ela quer, porque capixaba é só falácia. Esses capixabas são bem acolhedores, são gente boa. Você é capixaba? Eu sou. E nós somos mineiras. É Sim. uma mineira, amiga. Mas que eu gosto de preparar uma mesa, né? E eu cresci, assim, com a mesa preparada, uma coisa que minha mãe, minha avó sempre tinha um queijinho, um bolinho. E eu não quero receber as pessoas de qualquer jeito na minha casa.
eles vão falar assim: "Ah, a casa tá desorganizada, foi o pastor Marcos". Não, é a Aline, né? É o meu nome, sou eu. Mas a gente fala que a gente não tem ainda esse dia, até mesmo por causa da correria mesmo, mas a gente não perde a oportunidade. Qualquer hora pra gente opa, é agora, é o nosso momento e a gente tá sempre junto mesmo. A gente faz tudo muito junto e a gente não tem esse problema não, né, porque a gente aproveita as janelas de Eu acho que oportunidade vocês dois devem sempre. se divertir muito, igual eu e Renata. Muito, muito. Lá em casa eu falo que ninguém faz bullying com a gente, ninguém faz piada com a gente, porque a Nós gente mesmo mesmo fazemos. já Faz, né? sempre. É muito bom isso, né? Tem que ser leve, né? Eu falo que é a esposa mesmo que era para ser minha, e isso é maravilhoso, porque eu falo que eu quero namorar com ela mesmo todos os dias, né, meu bem? Sempre. Namorar sabe o que é, né? Meu Deus. Meu Deus, é isso mesmo. E aí a gente fala isso para os casais, namora, tenha tempo. Né? A gente para ver, até vi um pouquinho do podcast do pastor. Hoje, às vezes, os homens querem namorar menos do que as mulheres. E não deve ser assim. Né? Eu falo, meu Deus, com vontade, sem vontade, você vai, procura, porque vai ter, na hora chega. Não tem esse negócio. Então, a gente não tem isso lá em casa. Falei isso com ele essa noite. É. Sempre tá disposto. Sempre disposto. Sim. Sempre disposto. Você não tá cansado? Não. Só de outras, Passa Marcos rápido, também não tem passa- cansaço tudo não na passa. hora. Tem negócio só de outras não. coisas, de trabalhar, de fazer outras coisas, né? Namorar não tem, não. Pois é, Sessentão, tá sempre. Pois tem é. erro, não. Não tem perigo, não. Melhora, né, amor? A situação. Se às vezes tava numa pressão, vou namorar. Opa! Melhora. Relaxamento, né? A pessoa Melhora dorme, igual um rapidinho, anjo, né? Depois. Então, os boletos pra pagar, vamos namorar, que tá tudo Depois- certo. Aí esquece os boletos. O pessoal Renata é deveria desse também, namorar não tem mais. nada que atrapalhe ele. Verdade. Nada, né, amor? Não. É leve. Agora nós dois estamos sozinhos, hein? E a gente aprendeu com o nosso pastor que isso não vai ter lá no céu, não. É só aqui. Então, tem que aproveitar. aproveita, gente. Tem que aproveitar. Namorem, É. namorem. Curta o momento e, sabe, é o tempo de passar junto. Tem gente aí que às vezes demora 1, 2, 3 meses. O pastor Jorge ensina pra gente. Passou de 3 dias, é procedência maligna. Entendeu? Então, Veio uma pedagoga aqui, a Gilbica e o Adael, muito engraçado, eles são muito sérios, muito assim, chiques. Aí a gente falando sobre negócio, assim, ela falou assim: não, para mim é ter sexo. Se eu ficar 2, 3 dias, eu já começo a ficar estranha. Achei Perfeito. aquilo o máximo. É uma mulher falando. Sim. Porque o homem é muito simples falar isso, né? O homem mas tá não tá sempre. tão assim mais não, tá? É, né, Tá bem. menino? Ah, não, Nós Tá estranho, esquisito, tá. né? É esquisito. Nós A não tô gente com tem esse que falar problema mais ainda sobre não. isso pra ver se o pessoal, né, É, gente. dá uma reagida. É só começar, é igual coçar. Exatamente. Começar. Coisa Uma vez a gente foi fluida. ministrar no casal, ela começou a falar tanto, falei, quase que eu fiquei vermelho, né? Falei, meu Deus do céu, deixa eu ficar quieto Aí aqui. depois eu entendi que era pra mim mesmo. Chegou um mês depois, foi um negócio meio estranho, a ladeira abaixo, assim. Eu falei, ô, peraí, aquela ministração acho que era pra mim. Eu vou procurar ajuda Aham. É, desse jeito. é que a gente fala essas coisas, filho vê o podcast falando. Pai e mãe não faz essas coisas. Não, mas lá em casa a Sabe gente de nada, fala, ó, inocente. fica aí, papai e mamãe tá em reunião, porque os mais velhos já sabem o que que é reunião. A pequenininha fica assim, eles chamam, mas a gente se beija bastante, se abraça bastante na frente dele, porque eles precisam entender que isso é natural, Natural. isso é de Deus e que eles vão reproduzir no tempo certo. Às Exatamente. vezes ela bate lá, vocês estão em reunião, não posso participar com vocês, não. Eu falo, pode não. Essa aqui é só nós. Fazer uma Mas benção. é que isso, é bênção. bom demais casamento, gente. Como é que ele pode Com o casar? Senhor, casar, né? pode casar. casar, Com o Senhor é perfeito, não Meu tem Deus. como dar errado. Só se a pessoa for muito cabeça dura e desobediente. É o cordão de 3 voltas, né? Tem gente que não entende. Sou casada há 3. Eu, Renata e Deus no É meio, isso aí, cuidando de nós, da nossa Sim. vida. é isso aí. Gente, Eu a gente falei- tem receita, né? A gente Tem. quer falar para todo mundo É e tem isso gente que não quer, né? Não É quer ser verdade. feliz. É Né? isso. É isso É que é isso. felicidade. E eu falo, como diz a minha esposa, servindo ao Senhor, gente, não tem como dar errado. Eu falo, se a gente não tivesse na presença do Senhor, nós não estaríamos juntos mais. É porque acontece, o diabo, que também existe, ele ataca, né? Ele Sim. tem atacado as famílias com todas as forças do inferno.
de todas as maneiras, tentando destruir família, marido, mulher, filho, com a ideologia, com coisas malignas, mas Deus é mais forte. E ele vem sempre na mente, né? Sempre trabalhando no campo das emoções. E mulher, principalmente, tem os homens também, mas mulher é mais emotiva. Então, qualquer coisa, a mulher, ela vai guardando aquilo, vai guardando, e aquilo vai ficando tão grande que eu falo, que às vezes você nem sabe como é que aquilo começou. Você nem sabe como sair daquela situação. Mas a palavra do Senhor fala, né, em Romanos 12:2, renovai a mente pela palavra. Então a gente precisa estar ligado a todo momento, cada investida. E orar também, né? A gente sempre ora para que nenhuma arma forjada por Satanás prevaleça contra a nossa mente, contra o nosso entendimento, mas que prevaleça a vontade, a palavra do Senhor. Então, assim, a gente sabe como ele trabalha e a gente sempre cai nas mesmas armadilhas. E é nas emoções. Então, a gente precisa vigiar. Agora eu quero pedir para vocês, aí vocês falam para aquela câmera lá, um de cada vez, aquele recado lá direto para quem está assistindo a gente, para quem vai assistir esse podcast. Começar. Então vamos lá. Pessoal, né, nós estamos aqui no Pode Casar e eu quero dizer para vocês que com Cristo é muito melhor. Então, sabe, ame mesmo o seu parceiro, seu cônjuge, sabe, seja firme na palavra de Deus, não negocie o tempo de vocês, tenha um relacionamento, sabe, de amor, sabendo que quem tem filhos, os filhos vão crescer, vão casar, e quem vai ficar junto é o casal. E se um relacionamento ele for cultivado agora, cheio de amor, cheio de gratidão, sabe, se esvaziando de si mesmo para poder fazer a vontade do outro, para poder fazer o outro feliz, ambos serão felizes. E a Bíblia diz em João 10:10 que tem um ladrão, que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas nós servimos a um Deus que veio para dar vida e uma vida em abundância. A Bíblia diz que o ladrão ele anda ao derredor, bramando como leão quem possa tragar. Mas ele não é um leão, ele só brama como leão. Quero dizer para você que o leão da tribo de Judá é Jesus Cristo, é ele que nos ajuda, é ele que nos dá força. E Daniel 11:32 diz que um povo que conhece Deus, esse povo torna-se forte e fará proezas. Quer dizer que um casal que conhece Deus, coloca Deus no centro do seu casamento, Amém. esse casal se tornará cada vez mais forte. E nós dizemos que fará proezas, porque famílias fortes, sabe, filhos fortes, igreja forte, família forte. Então, fortaleça o teu casamento. Se tem alguma adversidade, converse, chame para perto, explique o que está acontecendo, tenha uma intimidade. Sabe que quando seu marido estiver falando, ele está falando a verdade, e que quando a tua esposa estiver falando, ela está falando a verdade. Confie, sabe? Eu sempre acreditei na minha esposa e o que ela fala para mim é a verdade. Então, quando eu chego para falar para ela, é a verdade. Lá em casa, nossos celulares são abertos um para o outro, meu WhatsApp, meu Instagram fica aberto na tela do computador que ela acessa todos os dias. Nós não temos segredos. Tínhamos no passado, mas agora em Cristo, sabe, não tem como a gente ter segredo. A nossa vida, ela é sempre aberta, um para com o outro. E assim os nossos casamentos vai se fortalecendo cada dia mais e mais. Amém. Amém. Então, como o Marcos falou, né? Você que está nos assistindo, eu quero dizer, seja transparente, perdoe, né? Perdoe você primeiro, se você está num relacionamento que não está alinhado conforme a palavra do Senhor, quero te dizer que existe uma solução. Essa solução é Cristo. Se você já tem Cristo, sabe? Abra a tua Bíblia agora, não mais o que você pensa, o que o seu cônjuge pensa, mas o que a palavra diz ao nosso respeito. Assim será um sucesso, porque um dia o meu casamento estava destruído, mas a partir do momento que nós recebemos Cristo e Ele se tornou o centro das nossas vidas, do nosso relacionamento, esse casamento, todos os dias nós fazemos ele ser um sucesso, porque é um dia após o outro. E todos os dias nós vamos semeando e cultivando esse casamento, né? E o que nós queremos é que os nossos filhos olhem para nós e tenham orgulho do casamento, da família, nossa família, né, dos seus pais, e queiram reproduzir e ser melhor do que nós a cada dia. Então fique essa dica aí, né? Jesus é o centro, Jesus é a solução para todos os relacionamentos, seja ele, né, conjugal ou parental, qualquer tipo de relacionamento, Jesus é a solução.
Gente, é tão gostoso ouvir, né, as pessoas, né, menino? Ficaria aqui horas, porque é tanta palavra de ânimo, é tanta certeza de que dá certo, que Dá pode certo. casar, Pode casar. que é Pode bom, casar. né? Vamos falar um negócio ali, é importante a gente só voltar nesse rapidinho. Ela falou sobre se conformar com este mundo e transformar a nossa mente, né? O texto ele completa da seguinte maneira: para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha, Ó, o boa, rema aí, ó. perfeita. Rema, gente. Rema, gente. Rema. Quem não conhece o Rema, É um divisor é uma de águas. escola que é um divisor de águas e foi para nós, né, que a gente já tinha Cristo, mas no nosso casamento ainda tinha muita coisa. E tem uma matéria que fala sobre família cristã. E eu queria me esconder, que eu falava, onde eu estou nisso aqui? Que eu não tô me encaixando nesse negócio aqui de família cristã, né? Não tá parecido com isso aqui. Mas aí a gente vai se moldando, a gente vai Que ficando bênção. cada dia mais parecido. A Bíblia diz, né, conhecereis a verdade, ela vos libertará. E eu falo que mesmo quando nós éramos cristãos e a gente fazia parte de um outro ministério, foi bênção, foi onde eu recebi Jesus. Eu honro, sabe, a vida do meu pastor que hoje está em Portugal. Aquele ministério foi maravilhoso. Chegou um dia que eu achei que estava um pouco raso e eu orei ao Senhor, Pai, me leva para um lugar onde eu possa aprender mais da palavra. E eu fazia faculdade com uma irmã que ela era de uma outra igreja há 13 anos e ela veio para o Verbo da Vida. Quando ela chegou ali, ela falou, tô numa igreja diferente. Falei, como é que é? Ela falou, você tem que ir lá para ver. E eu fui numa quinta-feira e nunca mais eu saí. Eu falei, uau, essa é a minha igreja. Até a volta Ele de não me Cristo. deixou dormir, ele só falava da palavra. Eu falei, da onde esse homem tirou tanta coisa? E eu quis conhecer, porque era muito raso o conhecimento que nós tínhamos. E quando eu fui, era uma ministra, né? Ela estava dando aula e ela ministrou naquele dia. E eu ficava admirada, como é que tinha tanta palavra, tanta Bíblia, tanto conteúdo. E eu lembro, assim, que eu falei assim, eu quero ser igual a ela. Eu era muito tímida, eu não conseguia falar. Tinha muitas questões, assim, né, presa. E nesse momento ela falou assim, você que está aí, tá querendo, né, ter o que eu tenho, calçar o meu sapato, você não sabe o tempo que eu levo estudando. E aquilo eu fui abaixando, é como se ela estivesse falando para mim. Eu falei, meu Deus, que vergonha. E de fato é isso, né? É estudo. As pessoas querem ter conhecimento, mas não querem abrir mão do seu tempo. E o Rema, ele faz isso. De fato, é uma escola que, sabe, é um divisor de águas, porque ele vai te forjar, ele vai te preparar. São 3 dias por semana. Tem a forma de falar, a forma de se vestir, de se comportar, né? A E Renata sempre fala isso. é Ele maravilhoso. sempre usa muito essa parte da Bíblia que fala que o povo padece por falta de conhecimento. Conhecimento, E é Oséias, né? verdade. Muitas vezes é muito raso. Sim. É muito raso, infelizmente. E às vezes, Sem sabe poder, né? aquilo que escuta de outras pessoas, de púlpito, mas não foi ali conferir, né, na Bíblia, na palavra, se realmente é daquele jeito. E eu falo, quando eu cheguei na igreja, eu estranhei algumas coisas. Eu vi um povo muito feliz, um povo muito alegre. E eu achava que cristão era um povo mais sério, mais seco, mais fechado, né? Eu vi um povo correndo na igreja. Eu falei, meu Deus, que doideira é essa, pai? O pastor Jorge, um dia que eu cheguei lá, no outro domingo, ele chegou, trouxe uma palavra, falou, meu filho, eu vejo que você é como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Mergulhe na palavra, no tempo certo, sabe? O Senhor vai te colocar em lugares altos. E eu nem imaginava, ele falou muitas coisas naquele momento ali, e eu fiquei na igreja lá, mas a palavra era tão maravilhosa que eu não queria fazer nada. Falei, eu não quero fazer nada, eu não quero trabalhar, só quero ficar aqui Escutando, recebendo. Fiquei algum tempo sentado ali, mas chegou um dia que essa aqui me deu uma pressionada, falou, vamos ter que trabalhar, a gente não pode ficar só recebendo. Aí nós começamos a trabalhar na igreja, começamos a fazer o rema, e o mais maravilhoso lá, quando uma pessoa chega, você quer fazer um gabinete com um pastor, eles não perguntam nada do seu passado, não perguntam quem você era, de onde você veio, eles só perguntam como que você se vê daqui a 5 anos. Sabe, como que você se vê daqui no seu futuro? E eu falo, meu Deus, isso é... E o A gente nem incentivo sabia à leitura também é muito grande na igreja. quem seríamos daqui a 1 mês, quanto mais daqui a 5 anos. Daí, Estávamos 5 anos, pastoreando. Vila Velha. E a gente nem saberia que a Desse gente ia estar em Vila Velha cuidando de pessoas.
mas por causa da obediência, por causa de mergulhar na palavra, por causa, sabe, do temor do Senhor e por causa de estar seguindo aquilo que a palavra diz, o Senhor tem nos levantado para poder Eu cuidar tenho de visto pessoas. muito isso com os casais da Verbo da Vida, porque vocês têm muito a palavra. Renato serve para isso, porque ele também é uma Bíblia ambulante, que ele mesmo. lê muito, Serve sim. ele sempre tem, ele sempre sabe o versículo, isso é um cabeçudo, menino. Engenheiro, né, mexe muito com número, com elétrica, mas a palavra está no coração dele de uma forma linda, viu? Você é uma bênção. Gente, Desse jeito. infelizmente, chegamos ao final. Ah, 1h10, cada vez esse podcast quer aumentar mais, e a gente Tem está muita ficando coisa bem à chama. vontade. E Deus tenha abençoado a gente. Queremos agradecer a vocês e passar o quê? Mimos. oh, Temos, né? Temos mimos, as canecas Maravilha. Pode Casar, que nós vamos fazer até uma reunião para a gente, Uau. A turma do... com a turma toda do Verbo. Tá bom. Que vocês são Café. pessoas muito especiais. Quero agradecer aqui, assim, olhando aqui no olho do pastor Jorge e da pastora Lucimar, porque como eles são amados por esse povo. Parabéns, viu? Vocês são Eles são bênçãos. maravilhosos. Vocês Meu são Deus. bênçãos, esse pessoal. Pô, Olha, puxa agora até saco pensa de nossa. vocês. Puxa saco no sentido bom, gostoso. Eles amam vocês. Parabéns, isso é tudo perfeito. Bem, Aqui tem uma coisa, gente. Abre aí, pastor. Meu Deus. os presentes. Ó, deixa eu falar. As canecas, e tem outra coisa aí, que é o azulejo. Pode Casar, nós fomos. Para colocar na sua casa. Aí a pessoa vai chegar, gente, esse ano não pode casar. Quando Pode Casar tiver Olha, mais de 1000 programas, Alexandre? olha, Marcos. Quer, irmã lá, coração Marcos. nós fomos. Pode Casar, nós fomos. Nós fomos. As canecas, gente, são da nossa apoiadora Arte, Sonho, Lembranças. Lindo. Amanda, 1 milhão de Obrigada, Amanda. Ela faz os azulejos, eu abençoo também a vida dela, comprando com ela os azulejos. A brincadeiria, Caritas, Uau. um beijo para você. Sim. As crianças agradecem. Geralmente, Que lindo. ai, eu amo, gente, são maravilhosos. Maravilhosa. Ela fez o Obrigada. casamento da nossa filha, maravilhoso. E quero agradecer muito também a mesma pessoa que é a Caritas, dona da Sabores Salgados, que manda pra gente o salgadinho que nós vamos degustar daqui a pouco. É doce salgado. É doce e salgado, tem de tudo. Tem. E agora quero agradecer aos nossos patrocinadores. Local Veículos, Dudu, Dami, beijo no coração de todo mundo aí da sua família, da Local Veículos, que é a nossa patrocinadora. Compra, vende, troca, financia carros maravilhosos, gente. Tem Hilux, tem tudo que vocês quiserem lá, os carrões, os carrinhos, de acordo com o seu bolso. Então, antes de comprar carro, vai na Local. Elas Engenharia, do amigo que você fala. É aquele patrocinador, aquele que paga a conta, é esse aqui e é a Local. Temos vaga para patrocinadores, então sinta-se à vontade para ter o seu banner aqui no final do nosso episódio e também no meu Instagram, que é bombadão. Vai lá me seguir, Tânia Santos Oficial, Tânia com 2 N's para ficar diferente. Vai lá me seguir que vocês vão se amarrar no meu conteúdo dia a dia, com o meu amor aqui. A gente dança, a gente canta, a gente se beija. É uma bênção, tá? Então, quero agradecer a vocês, a igreja de vocês. Vocês já são, acho que 5º ou 6º casal. É o 6º casal. Eu acho que é 5º ou 6º. Não sei, depois a gente vê. Mas são disponíveis e tratam a gente com uma confiança que a gente só pode mesmo agradecer a Deus pela vida de vocês. Vocês são lindos. Obrigada. Amei uma coisa que o senhor falou, pastor. Vou falar todo dia agora. O nosso casamento é um sucesso. É isso Eu não mesmo. usava essa expressão. É isso mesmo. Essa minha família é um sucesso, os meus filhos são um sucesso, Gente. abençoados. E uma coisa que nós sempre fizemos, que as pessoas precisam fazer, abençoar os seus filhos. Amém. Nós sempre fizemos imposição de mãos Amém. sobre os nossos filhos, abençoando a vida deles, e hoje eles são muito abençoados. Amém. Amém? Nós que Amém. agradecemos mais uma vez
né? Eu gostei que quando nós chegamos, você apresentou o Renato como Renatão. Olha que carinho, esse né? é o Renatão. Renatão, isso é maravilhoso demais. Vocês exalam esse amor mesmo entre vocês e isso vai ser frutos que vão ser colhidos mesmo na vida de muitos casais. Amém. Muito obrigado pela excelência, por todo o carinho que vocês tiveram com a gente. Foi um prazer. Eu confesso que quando a minha esposa falou, eu falei, nossa, eu vou estar trabalhando, falei assim, meu Deus, como é que eu vou para lá? E aí eu conversei com a minha chefe lá no meu trabalho, me liberou, fazer horário de almoço mais tarde. E eu falei, a gente está aqui, eu tenho certeza que pessoas serão edificadas. Amém. E por causa da vida de vocês. Tem galardão, viu? O que vocês estão fazendo aqui não é só para ganhar like, mas é para salvar casamentos, para salvar vida. E o Senhor recompensará vocês de uma forma sobrenatural. Amém. Viu? Lá no episódio 1 tem por que isso aqui existe, hein? Vocês Vai lá são ver. um sucesso. Amém. Desse Muito jeito. obrigada. Obrigada, viu? Faço minhas palavras de Marcos. Pra gente é um prazer estar aqui. Um cumprimento também da palavra do Senhor, né? Nas nossas vidas, que coisas que a gente nunca nem imaginou, o Senhor está nos levando, nos conduzindo, né? Amém. Porque aquilo que foi um dia vergonha, né? Hoje haverá dupla honra. Amém. E o nosso passado só serve para isso, para edificar a vida de outras pessoas. Amém. E o que vocês fazem, isso é poderoso demais. Amém. Muito obrigada. Também quero. Tá. A beijação nesse estúdio, né, Alexandre? Gente, vamos. Gente, vamos ficando por aqui então, com um grande amor no coração. Muito obrigada. Vai subir aí as palminhas, os coraçõezinhos. E a gente vai ficando por aqui, dizendo para aquela câmera do meio ali o quê? Pode casar. Pode casar. Pode casar que é bom. Tchau. Beijo, gente.